Disruptcast com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma noite de Disruptcast, Alexandre Barbosa. Mais uma noite, estamos aqui. Exatamente. Hoje conversaremos com Júlio Garcia, que falará sobre um tema bastante relevante, interessante, inclusive. Inventando Amanhã. O título é dele, já uma questão bem ampla, né? Inventando Amanhã, sobre leis que moldam o futuro sustentável. Boa noite, professor Júlio. Boa Tudo noite, bem Júlio. aí? Boa noite, meus caros. Uma satisfação estarmos juntos aqui, ainda que à distância, e estar acompanhando toda a audiência aí do programa e do podcast Disrupt. Que legal. Júlio, me diz uma coisa, nós estávamos conversando aqui, para quem não conhece, o Júlio é um professor do programa de mestrado em Regulação e Inovação da Univel, e ele é o hacker do programa, Ele né? é. Ele trabalha com todas as questões tecnológicas, etc. Nós estávamos apostando aqui que tu teria um disrupt atrás de ti aí, numa imagem da inteligência artificial e tal. Não é para tanto, Júlio? Como é que tá? Tudo em ordem, meu cara. Já falei que vocês ainda vão me colocar em mais lençóis aí com essa história de hacker. Mas é um hacker do bem, né, Júlio? Hacker do bem. Aí sim, aí fica bom. Mas está tudo em ordem, tudo bem. E esse tema de sustentabilidade, para mim, é o tema mais querido que eu tenho. Sempre que eu puder falar sobre ele, vocês contem comigo que eu estou disposto na hora. Então já pode, meu querido Júlio, começar a falar um pouquinho como é que nós vamos inventar o amanhã. Como é que nós vamos colocar aí algumas normas, leis que possam ajudar nessa possibilidade de um futuro sustentável, meu amigo? Pois é, Alexandre, eu acho que esse título foi provocativo, de fato foi intencional, porque quando a gente fala de inventar o amanhã, a gente está falando de inovação, né? A gente está falando da nossa capacidade criativa de transformar o mundo. Traz íncito, assim, né? Traz ligado a isso a ideia de que a gente vai ter um mundo melhor no futuro, que a gente pode fazer algo melhor. E a ideia de falar sobre leis que moldam, né, esse futuro sustentável é o contraponto para a gente entender que, seja lá o que a gente quiser fazer para o futuro, nós temos que entender que existem responsabilidades, existem regras, condições, limites. Alguns têm caráter ético, né? É da nossa capacidade moral de dizer se isso é certo ou errado, de pensar além de si próprio, pensar nos outros, pensar até em gerações que não existem. A gente fala muito das gerações futuras, né? Uhum. Mas também eu acho que tem a ver um pouco com o papel do direito, além dessas questões éticas, de auxiliar na condução de uma inovação que realmente atenda ao máximo de premissas, vamos chamar assim, do bem comum, do que seja melhor para todos. E o fato de que a gente tem uma relação com o tempo, com o futuro, que ela varia muito de pessoa para pessoa, de momento histórico para momento histórico. Essa ideia de que o futuro vai ser positivo sempre, não sei se vocês acreditam nisso, mas isso é uma ideia, né? Há uma confiança que a gente vai dar um jeito, que no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não é o final ainda. Então, essas máximas, né? E na realidade a gente começa a entender que, com o passar dos anos da vida de cada um de nós, que o futuro ele é mais contingencial do que qualquer coisa. Quer dizer, a vida ela é contingencial, ela depende de vários elementos que a maioria nós não controlamos. Não há nada garantido, não há nada certo. Infelizmente, né, agora recentemente a gente teve esse momento de pandemia global que acaba virando um exemplo para isso. Ninguém esperava algo dessa natureza, o tamanho que teve. Então, a disrupção ali do futuro foi muito característica, né? Uhum. E até certo ponto, a inovação, ela nos coloca com uma esperança, né? Com otimismo de que a gente é capaz de criar algo melhor, mas eu chamo a atenção para o fato de que isso não é dado como garantia. Então, a minha provocação para vocês e para quem estiver nos ouvindo a pensar é que nós temos uma responsabilidade permanente pelo que fazemos. E o direito, nesse sentido, pode nos auxiliar e muito, estabelecendo bases, parâmetros para essa conversa. Ô, Júlio, eu entendo a tua colocação, acho que
é muito bem-vinda, sobretudo em ambientes públicos e publicizados, né? Nós precisamos de uma certa, uma voz de esperança, vamos dizer assim, mas as catástrofes mundiais apontam para outro lado, né? E os humanos mais céticos como eu não estão muito ligados nessa circunstância. Porém, a grande questão que se coloca em torno disso é o possível quando possível. Explica pra gente onde entra a sustentabilidade. Esse termo que para alguns é novo, para mim, em alguma medida é novo, embora tenha escutado muito, eu nunca me debrucei sobre esse tema, não sei se o Alexandre já estudou bastante sobre isso, mas para o nosso ouvinte, que é alguém que quer saber, né, do dia a dia dele, o que isso implica? Perfeito. Bom, vamos começar então pelo fim para irmos para o começo da tua pergunta. E vamos conversando, né? Vocês vão me interrompendo, por favor. A gente não interrompe aqui no Disrupt. Tranquilo, é isso aí. A ideia de sustentabilidade, ela traz essa noção de uma qualidade, de algo que tem alguma característica, que é algo. Esse algo é algo que se sustenta. Então, a gente já tem na palavra sustentabilidade essa conexão com o futuro. A gente está falando de alguma coisa, e nesse caso a gente está falando da vida, que é capaz de permanecer para o futuro, preservando as suas qualidades, o que é. Então, de forma muito prática, sustentabilidade é a nossa capacidade enquanto civilização, seres humanos, de garantirmos e preservarmos as condições de vida que nós temos hoje. Porque a forma como as diversas cadeias entre os seres vivos se processam, nós chamamos isso de ecologia, né? de conexões ecológicas, enfim, elas só acontecem porque nós temos algumas condições estabelecidas, como a temperatura, a quantidade de água, a condição em que diversos seres trocam energia, trocam nutrientes. É um processo contínuo, nada romântico. A natureza, apesar de ser romantizada muitas vezes, ela tem uma brutalidade, ela é uma disputa constante pela vida entre espécies no planeta, né? E é nesse meio todo que a gente tem condições que permitem que a gente tenha o tipo de vida que temos hoje. Basta dizer que, na hora que esse programa está sendo hoje transmitido ao vivo, essa semana que vem à frente aqui, né, segunda semana aí de março de 2024, a gente tem mais uma grande onda de calor chegando, especialmente na nossa região. É verdade. 5 graus. 5 graus que vão variar da média desse período. E a gente vai sofrer com isso, já sofre mais. Algumas pessoas com determinadas vulnerabilidades sofrem ainda mais. Quem está plantando, quem tem lá uma granja, tudo gira em torno desse sofrimento que isso vai causar. Então, tudo que mexe com as condições de vida nos afetam. Então, a sustentabilidade, cara, ela vai surgir em 1760 e alguma coisa na Alemanha, quando eles começaram a organizar esse conceito para florestas que estavam sendo depredadas e percebeu-se a necessidade de preservar alguma quantidade para que ela se regenerasse, né? E aí esse termo se tornou a ideia de desenvolvimento sustentável. Esse vocês já ouviram falar muitas vezes. Claro. Que basicamente foi uma tentativa de conciliar essa noção de que a gente tem regras para a vida existir com a nossa ânsia e vontade de que a gente continue mantendo o nosso padrão de desenvolvimento de vida. Mas isso é capitaneado pela ONU, Júlio? Qual é o órgão transnacional ou que pode nos colocar alguns elementos mais pragmáticos, digamos assim, sobre esse desenvolvimento sustentável, a própria sustentabilidade, algo que foi alcançado? Conta pra gente assim como isso é organizado institucionalmente entre os estados, entre as nações, e os resultados que porventura ocorreram ou não ainda sobre essa questão. Então, você veja, esse é um tema que ele vai surgir, como eu falei, na década de 60, 70, quando a crise ecológica passa a ter uma percepção global. Porque ela sempre existiu em níveis locais, ela teve sempre níveis variados de capacidade de nos afetar, mas quando ela alcançou esse nível, teve vazamentos de petróleo, o Valdez foi um famoso que aconteceu no Alasca, você teve vários episódios. Nos Estados Unidos teve a crise da primavera silenciosa, que foi um livro, né, que a Rachel Carson, ela lançou um livro falando sobre a primavera que não teria mais pássaros por causa dos agrotóxicos. Época de DDT,
Então, essa década de 60 e 70, ela criou uma capacidade do mundo parar para pensar sobre isso. E aí que a gente tem a primeira Conferência Mundial da ONU. Então, te respondendo, de fato, a ONU acabou se tornando, né, a conexão dos países para discutir esse tema no nível global. Essa primeira conferência foi em 1972 e a segunda no Rio de Janeiro, em 92. Nesse período de 20 anos, o que foi discutido foi a necessidade de conciliar desenvolvimento com a preservação desses elementos que sustentam a vida. Foi aí que surgiu o conceito do desenvolvimento sustentável. Aí ele vai ser definido lá em 92, vai ser criticado em 2002, e agora a gente fala em sustentabilidade, alguns falam de regeneração, porque esses termos, eles tentam definir alguma coisa, só que a gente vai brigando por eles, né? Vão tendo definições, ideologias, então tem muita gente que associa a discussão da sustentabilidade só com a vertente de esquerda da linha de política e ideologia. Tem gente que associa erroneamente que o desenvolvimento é só ligado a um pensamento de direita, quando na realidade esses conceitos, quando a gente trata deles de forma séria, com base em ciência, em fatos, eles na verdade não têm ideologia. Falar em sustentabilidade é falar em condições que permitem que a gente viva. Exato. Né? Você não vai analisar o teu hemograma com base ideológica, saber se o teu hemograma é de esquerda ou de direita, meu cara. Se a tua glicose está alta, você vai ter pré-diabetes e vai virar diabético. Não tem outro jeito. É isso aí. E, Júlio, fala um pouquinho para a gente dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, essa agenda de 2030, e como que nós podemos pensar isso tudo, especialmente aqui num estado como o nosso, que é um estado que tem a nossa região aqui essencialmente agrícola. Então você falou ali da primavera, que não existiram mais pássaros por causa dos agrotóxicos. Semana passada discutimos aqui no podcast alguns temas interessantes sobre novas formas de controle de pragas, tal, né? Que não por pesticidas. Nós que vivemos numa cidade muito próxima de fazendas e que tem muito remédio aplicado, onde é que nós colocamos isso como um objetivo de desenvolvimento? Fala um pouquinho para a gente sobre ONU e sobre essa nossa realidade em alguns lugares. Eu vou pegar o gancho do que eu comentei. Eu falei que lá em 92 nós tivemos a definição de desenvolvimento sustentável. Ali foi criada a Agenda 21, em 92, sim. Agenda com uma ideia de um compromisso para o século 21. Esse é o filhote dos ODS que a gente fala hoje, porque foi a primeira vez que a gente organizou mundialmente essa ideia de que a gente precisava ter um plano para o futuro e que criasse metas claras de melhoria em vários componentes. E aí nós vamos ter os ODS como uma iniciativa mais recente, que ela cria 17 grandes temas que são compreendidos como sendo necessários para a gente gerar sustentabilidade no planeta. Cada um desses 17 temas, eles vão passar por áreas importantes, como a erradicação da pobreza, a erradicação da fome, educação, igualdade de gênero, para dar alguns exemplos de questões muito sociais. De outro lado, questões econômicas, a necessidade de gerar empregos, de gerar inovação em infraestrutura, em gerar cidades sustentáveis e o consumo responsável. Então, você pega muitos aspectos econômicos. E aspectos ecológicos, a questão da vida terrestre, a vida aquática, questões do clima, né? Energia renovável. Então, você tem aqueles 3 elementos, né? Social, o econômico e o ambiental juntos. São 17. E ainda tem ali no final paz e justiça, que é o 16º, e parcerias pelas metas, que é a questão institucional. Esse é um compromisso que o mundo assumiu, que até em 2030 nós vamos ter uma série de melhorias em todos esses componentes. Tá? E o que nós temos hoje, professor Alfredo, professor Júlio, já poderíamos dizer, professor Júlio, que estamos avançados, o país anda a quais passos nesse tema? O país ou o mundo, né? O mundo. Ou a própria região. Vamos falar do Brasil, mas no mundo, exato. Também mas assim, eu estava pensando, quando o Júlio estava falando, a partir dessas diretrizes da ONU, né, da falta de poder coercitivo que esse órgão tem, né, e das realidades do mundo da vida que a gente vê todos os dias, né, seja nos canais abertos, seja nas redes sociais. Né? Me lembrei, por exemplo, das 2 guerras em movimento agora, né, fora desse eixo sustentável,
me lembrei da questão, né, vinculada à fome e à morte de crianças prematuras, né, na África subsaariana, de projetos que a gente vê, por exemplo, do próprio Bill Gates, né, da Fundação Gates, que tem uma tentativa muito simples de levar saneamento para as pessoas, que é um dos elementos cruciais para que as pessoas consigam desenvolver a vida, né? Então, há uma grande discrepância, posso estar falando besteira, entre uma realidade que a gente cotidianamente observa e essas novas diretrizes, né? Eu gostaria de estar errado, eu gostaria de até ser desmentido pelo Júlio, mas a gente vê que tudo é muito engessado, burocratizado, é muita política de boa vizinhança e pouca efetividade, e os resultados estão aí, por exemplo, esse agora, né, passaremos oscilação de 5 graus acima da temperatura, sobre fortes argumentos de que o mundo ainda está congelando mais do que se aquecendo mais, com aqueles argumentos assim, sem muita circunstância científica. Mas por conta disso, eu sou meio cético, viu, Alexandre? Acho que não sei se as diretrizes direcionam. Nos conte, Júlio, como é que estamos em termos de alcance, busca do alcance ou caminhando por elas, por eles, né? Eu entendo a tua angústia, Alfredo, compartilho dela. Eu acho que essa percepção que você está tendo, ela é óbvia, a gente vai vendo, né, nos fatos. A gente tem muitos indicadores de como a situação está complicando. Quem acompanha esse tema há mais tempo sabe disso. Mas eu te responderia da seguinte maneira, mais do que cético, eu vejo que a gente não tem a possibilidade, não é uma opção de sermos pessimistas. Nós não temos mais essa possibilidade. Nós tínhamos antes, agora não tem, porque o único futuro possível é um futuro sustentável. E se a gente começar a refletir sobre isso, mostra que nós estamos entrando num caminho de tamanhas complicações que a gente vai seguir no planeta, e eu estou falando disso daqui 20, 30, 40, 100 anos. Então, quando a gente coloca isso numa projeção temporal para frente, isso vai ficando muito mais complicado do que o sofrimento que nós vamos ter agora. E tudo isso é muito perceptível e relativo, né? Pela percepção, porque as pessoas que já sofrem hoje de fome, que sofrem de migrações ambientais, desastres, essas pessoas já vivem no inferno, né? Então, tudo é uma questão relativa. O que a gente vai fazer é aumentar cada vez mais o contingente de pessoas que vão estar nessa situação. Então, se a gente parte da premissa que nós temos que ser otimistas, porque nós precisamos, de fato, construir um único futuro possível, nós percebemos nas últimas décadas, sabe, Alfredo, que o papel da ONU, de fato, ele é muito mais esvaziado. Ele está positivo, respondendo também um pouco a vocês. Hoje nós estamos bem, estamos mal? Olha, nós temos vários indicadores que estamos bem, porque estamos falando hoje de ODS, porque nós temos alguns consensos internacionais sobre o que precisamos fazer. Até 2011 se discutia se o aquecimento global tinha origem humana ou não. Vocês têm uma ideia, agora há pouco, né? Então, a gente vai estabelecendo alguns consensos, e a gente sabe que o direito e o direito internacional são lentos. Agora, o fato de que não há coerção internacional, também não acredito que seja o maior problema, porque se fosse isso no âmbito dos direitos estatais, nacionais, já deveria ter muita coisa para frente, porque nós temos coerção e continuamos tendo dificuldade, né? Então, nas últimas décadas, o que a gente pode trazer de otimismo para mostrar que é possível, e aí entra o tema da inovação, é que nós estamos conseguindo fazer melhorias significativas em várias frentes a partir de um compromisso de empresas, compromisso de organizações, grupos não governamentais, questões que hoje ultrapassam nacionalidades, cientistas, pesquisadores, instituições que conseguem colaborar pela via, né, da integração internacional digital. Fantástico. E aí é uma questão de lente. Se a gente começar a olhar para tudo que está sendo feito nas últimas décadas de avanço, é uma das maneiras, talvez, Alfredo, para a gente ter um pouco de otimismo, que eu diria que é olhar para o longo termo, né? Se a civilização, se a humanidade hoje está em melhores condições do que ela estava 100 anos atrás, 200 anos atrás e assim por diante. Os riscos hoje são infinitamente maiores, a gente sabe. Mas eu não estou aqui querendo ser a poliana que defende o mundo, né, do otimismo banal.
Eu estou trazendo à tona só que a inovação tecnológica, quando ela tem a sustentabilidade como uma premissa, como uma guia, como um incentivo, ela é capaz de entregar coisas fantásticas para nós. Eu tenho aqui uma listagem, se a gente for ver, eu tenho colecionado notícias boas, exemplos, startups que criam, sabe, produtos que têm uma capacidade de não afetar o meio ambiente, de recuperar o ambiente, de melhorar a qualidade de vida. Então, a gente tem que alimentar o sonho das gerações que estão aí, a molecada, para que eles sigam acreditando nisso e melhorando a condição de vida, que é a única possível. Então, a pergunta que eu te fiz, dá para nós dizermos que estamos evoluindo, que os objetivos estão sendo alcançados. Me preocupa um pouco com alguns, que eu acho que não são a maioria, mas alguns negacionistas, algumas pessoas que insistem em dizer que sustentabilidade é conversa de ecochato, que isso não tem pertinência, porque não tem aquecimento global coisa nenhuma, sempre foi quente. Isso me preocupa. A você também, Júlio? Sem dúvida. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Já não é mais simplesmente discutir esses temas, mas é ficar o tempo inteiro provando e diz, né, o que é ou não é. A gente perde os consensos. Às vezes provando o óbvio até, né? Exato. Até décadas atrás aí, a gente poderia dizer que a humanidade estava brincando com fogo. Uhum. Nós estávamos brincando com fogo. O nosso grande desafio da atualidade é que a gente está continuando brincando com fogo, mas agora a gente está discutindo que fogo não queima. Né? A gente está tendo pessoas que argumentam que não tem mal nisso. E queima. Né? Põe a mão no fogo que queima. Põe a mão e vai ver, né? Se queima ou não queima. Por isso que eu tenho falado sobre o tema da responsabilidade intergeracional. A preocupação nossa com as gerações futuras nunca foi tão importante, porque para a gente salvaguardar esse futuro que nós falamos, e não é dos nossos filhos, netos, a gente está falando de um futuro longínquo. Nós dependemos de ter um consenso mínimo sobre o que é esse futuro, o que é. Então, sabe, Alexandre, se a gente pegar os ODS, nós não estamos conseguindo alcançá-los, não. Infelizmente, a gente tem déficits, dificuldades. O que nós temos são avanços em questões macro. Existe lá um estudo científico que mostra 9 principais áreas, vamos colocar assim, que mostram o equilíbrio do planeta. A questão do clima, dos mares, do solo. Então, você tem vários indicadores. Nós já ultrapassamos os limites planetários em diversos deles. É como se nós tivéssemos, eu falei do hemograma, você chegou do médico, seu hemograma, e diz, olha, meu cara, você está caminhando para um AVC, você está caminhando para um infarto. Já está quase nele. O planeta está assim. O planeta está assim. Né? Agora, a gente nunca teve tanta informação, tanta capacidade de articulação conjunta, tanto dinheiro até certo ponto disponível para se poder investir em coisas interessantes, importantes. A gente pega a questão regionalizada, a gente pega o nosso oeste do Paraná, nós temos exemplos fantásticos de inovação, né? Em cooperativas, em grupos e tal. Então, eu preciso ficar mostrando sempre os dois lados, mas, meu caro, a situação está difícil, por isso que eu concordo com o Alfredo, a gente tem que enfrentar o negócio. Júlio, eu me lembro que tu tem muita abordagem sobre a questão do sistema B, né? Que o oeste do Paraná é pioneiro. Conta um pouco pra gente sobre essa circunstância, que é um elemento de, digamos assim, de inovação vinculado à questão sustentável, né? E que mostra, digamos, um outro mundo possível. Claro que é um percentual muito ínfimo em relação à realidade, mas também é algo que está acontecendo, né? O sistema B é um dos exemplos que a gente encontra hoje do mundo corporativo se adequando a essas questões, vamos colocar assim, né, por autoadesão, por vontade própria, porque vai muito além daquilo que a lei manda. E o sistema B, ele parte da ideia de que as empresas devem gerar benefício. O B é de benefício. Então, a empresa, além ou mais do que gerar lucro para os acionistas, que é o seu objetivo principal, ela deve gerar benefício social. Para nós, somos do Brasil, isso já é meio característico. A gente tem essa noção, né, de que a propriedade privada, de que as empresas devem gerar benefício social. Ainda que seja o meio do emprego. Da propriedade, o contrato da família. Só que o modelo das empresas, que são as B Corporations, empresas, né, de benefício, surgiu nos Estados Unidos porque lá a premissa jurídica deles é de que a empresa serve apenas ao lucro econômico dos seus acionistas. Ponto final. Então, surgindo lá, isso se espalha pelo mundo como uma proposta para que as empresas tenham um nível muito mais avançado de compromisso com a sustentabilidade.
Existem exemplos fantásticos que já acontecem além do próprio Sistema B, mas no próprio Sistema B. Então, eu convido aí quem tiver interesse, faz uma busca sobre o tema, até para as empresas, que o pessoal que estiver ouvindo, né? Existe uma ferramenta gratuita que eles oferecem para a empresa fazer a sua própria autogestão das suas metas. Hoje a gente fala muito do ESG, que nada mais é do que isso, um compromisso corporativo financeiro de produzir ganhos econômicos, mas respeitando as premissas da sustentabilidade. É certo também, né, Júlio, dizer que essas preocupações, você falou, uma coisa mais para adiante, né, mais para o futuro, mas não é tão para o futuro assim, né? A preocupação é imediata. Eu acho que o sentimento dos problemas, ele é real e ele é presente. É só olhar e ver aí, há 5 anos não tínhamos ondas de calor como essa, e de repente aí, no mesmo dia nós temos, fora falar em Curitiba, que sempre foi assim, mas você ter 3 tipos de clima no mesmo dia em lugares onde isso não acontecia. Isso é muito real, é muito presente, o momento é agora, hein, Júlio? Quando eu falo do futuro mais longínquo, Alexandre, a gente está falando da possibilidade agora realmente concreta de nós acabarmos com a forma de vida humana no planeta. É isso que é o mais grave, né? Tá certo. Quando você fala desses problemas mais próximos, a gente está falando de alterações aí ecológicas e ambientais que nos afetam. Como eu te disse, isso acontece desde as grandes civilizações. A história mostra que muitas dos grandes impérios tiveram muitas vezes questões ecológicas, ambientais, por detrás do declínio. Então, quando a gente olha para o nível mais próximo, você está certo. A gente pode ter problemas com a água, problemas com o ar, a partir de vazamentos, de poluição. Isso já está dentro de uma lógica do próprio direito ambiental muito conhecido. Então, você está certo. Por outro lado, eu não posso deixar de deixar uma mensagem também para a gente refletir, que há uma tendência de catástrofe muito forte, de colocar muito medo nas pessoas. Eu tenho visto muita gente agora ansiosa e preocupada com o fim do mundo. Porque a gente vê essas ondas de calor e, de fato, isso preocupa. Só que nós estamos falando de um problema que é resolvível. A gente tem condições de mudar isso. Agora, como tudo, né, na natureza, há um período, assim, de transformação que a gente vai compreender. As ações que estão acontecendo hoje de alteração para pior do meio ambiente, elas são fruto dos últimos 20, 30, 40, 50 anos, até mais. Então, para a gente começar a colher frutos, a gente tem que começar a plantar agora para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Outro tema muito forte é a resiliência, né? Nós temos que agora nos preparar para as mudanças que são impossível da gente evitar, né? Esse é o mundo que estamos agora enfrentando. É interessante, Júlio, essa tua fala, né? Porque ela traz, além de toda a questão mais técnica, elementos, né, que muitas vezes passam despercebidos pelo leigo, né, de questões específicas sobre a realidade do mundo, né? E talvez o que, pelo menos é o que me salta aos olhos, é justamente pelo mundo estar onde está, na situação que se encontra, que esses elementos surgem como uma resposta, né? Se tivesse tudo numa situação, numa homeostase, realmente as questões de sustentabilidade não seriam tão importantes como hoje. Exatamente. Uma coisa vai puxando a outra, né? E veja que muitos dos elementos que a gente percebe como problemas ambientais agora, eles ocorrem já há centenas de anos. Ondas de calor, problemas sempre ocorreram. Agora, a frequência, a expansão regional e outra, a capacidade que nós temos hoje de monitorar também, né, Alexandre? Hoje a gente consegue saber dessas informações até com antecedência. Antigamente, a pessoa era assolada por uma grande crise, perdia lá o que tinha de plantação e tal, por uma onda do fenômeno que não se controlava. Então, tudo isso a gente tem que colocar na nossa forma de conceber o mundo, né? Eu chamo a atenção só para a gente não exagerar demais na dose dos receios, que isso tem acontecido. Por outro lado, o tema para mim hoje é responsabilidade. Cada um de nós, como professores, empresários, advogados, cidadãos, quem aí está com uma empresa, quem está a fim de fazer inovação, startup, como eu consigo fazer o que eu faço produzindo sustentabilidade. Mas eu não sei o que é sustentabilidade. Vai atrás, você consegue várias informações. Tem gente muito boa fazendo isso para mostrar como se faz. E é uma satisfação única que acompanha a ética humana desde sempre.
Fazer o bem sem importar a quem. É você, de fato, conseguir fazer algo que te faz bem, que te dá lucro, que te dá uma condição de vida para a empresa e fazer isso de uma forma que você consegue gerar uma qualidade de vida melhor para todos. É um ganha-ganha fenomenal. Legal. Infelizmente, Alexandre Barbosa, Infelizmente, não temos tempo mais tempo. para Como mais sempre, nada. o Deva nos olha, Deva que está se despedindo da gente, quer ir embora, não quer mais ficar no Disruptcast. E lamentamos profundamente, porque o Deva é peça fundamental aqui, viu, Tudo Júlio? que dá certo é responsabilidade É o que do Deva. sustenta tudo aí, né? Esse É é o o cara sustentável. que sustenta, exatamente. Professor Júlio, querido amigo, muito obrigado por estar conosco hoje, muito obrigado por esse bate-papo tão bacana e que consigamos alcançar pessoas para compreender a grande relevância de pensarmos em termos sustentáveis as nossas ações, o nosso dia a dia e os nossos objetivos. É isso, professor Alfredo? Exatamente, Alexandre. Acho que foi uma conversa salutar, né, para pôr em pratos limpos aí a questão desse termo, né, novo, em alguma medida. Ou não tão novo. Ocorre há muito tempo, mas não está muito no vocabulário das pessoas. É Então, isso que aí. ele adentre a vida cotidiana para que a gente possa, querer ou não, no mínimo discutir sobre, Exato. né, e chegarmos a alguma... Júlio, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Uma satisfação falar com vocês e com os nossos ouvintes aí. Vamos em frente para um mundo melhor. É isso aí. Abraço, Júlio. Abraço, Júlio. Semana que vem estaremos de volta com o nosso... Disruptcast, 21h30 na Rádio Colmeia. É isso aí. Um abraço a todas e todos. Tchau. Tchau.